ele dá os seguintes dados. Um projétil é lançado com a velocidade de 50 metros por segundo. Então, V0, 50 metros por segundo, com um ângulo em relação ao eixo X de 30 graus. Então, o objeto sobe, chega à altura máxima e volta à Terra, seguindo aí uma trajetória parabólica, do mesmo jeito que a gente viu nos exemplos anteriores. Então, sobe, atinge o máximo, cai na Terra. Esse ângulo é o θ, esta é a velocidade inicial, e essa distância aqui é o alcance, sendo que o ponto máximo da trajetória ocorre exatamente no meio da trajetória, né? Fazendo a composição da velocidade, ou melhor, a decomposição da velocidade, nós temos que V0x é igual a V0 cosseno do ângulo de lançamento e V0y, V0 seno do ângulo de lançamento. Ou seja, V0x é igual a 50 vezes o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, 50 raiz de 3 sobre 2. V0y, 50 vezes o seno de 30 graus. Seno de 30 graus é meio. Então, V0y vai ser igual a 50 vezes 1 meio. Ou seja, nós temos que V0x é 25 raiz de 3 metros por segundo, V0y 25 metros por segundo. Essa é a parte da velocidade que aponta inicialmente para cima e essa, aquela que aponta inicialmente na horizontal. Lembrando que esta não se altera e essa vai sofrer alterações, vai chegando até zero no ponto mais alto da trajetória. Usando esses dados, então, as equações, né, para este movimento serão as seguintes. Posição do objeto em qualquer instante de tempo igual posição inicial, que é zero, V0x 25 raiz de 3 vezes o tempo. Coordenada y, posição inicial 0, velocidade inicial 25, então 25t, menos metade da aceleração, 5t ao quadrado. Vy, em qualquer instante de tempo, igual a V0y, 25, menos a aceleração vezes o tempo, e Torricelli, Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado, 25 ao quadrado, menos 2 vezes gravidade, posição menos posição inicial, que a gente já sabe que é zero. Então, com essas 4 equações, eu posso responder a todas as perguntas que me foram formuladas, que me foram direcionadas sobre esse movimento. A primeira delas, a primeira pergunta é: qual a altura máxima alcançada pelo objeto na trajetória? Lembrando que posição y igual à altura máxima ocorre quando velocidade chega a zero, a velocidade que vai diminuindo ao longo do movimento ascendente, ela atinge o valor zero. Tudo bem até aí? Então, usando a equação que relaciona velocidade e posição, que é a equação de Torricelli, a gente pode chegar no valor de h. Tá? Então, diretamente a partir daqui, nós temos que quando a velocidade é zero, zero ao quadrado, igual a 25 ao quadrado, menos 20
altura máxima. 20h, mudando de lado, mudando de sinal, é igual a 25 ao quadrado, logo, a altura máxima é igual a 25 ao quadrado dividido por 20, o que significa, então, fazendo aí o cálculo diretamente na calculadora, 25 ao quadrado sobre 20, dá 31,25 metros, tá? Ou aproximadamente 31,3 metros. Então, essa é a resposta da letra A. A letra B, ele pede o alcance e a letra C, o tempo de voo. A gente sabe que para calcular o alcance eu preciso do tempo de voo, então é melhor fazer a letra C primeiro, né? Tempo de voo é o tempo que corresponde a quê? A altura zero, ou seja, é o instante no qual o objeto retorna à altura inicial de partida do movimento. Para calcular, então, o tempo de voo, eu vou usar a equação que me relaciona posição e tempo, que é essa aqui. Tá? O objeto chega na altura zero quando tempo igual a tempo de voo. Então, menos 5 tempo de voo ao quadrado. Eu vou passar esse termo para o outro lado da igualdade, mudando de sinal. 5 tempo de voo ao quadrado igual a 25 tempo de voo. Simplificando, nós temos que tempo de voo é igual a 25 dividido por 5, portanto, 5 segundos. Tá? Logo, esse objeto vai passar 2,5 segundos subindo e 2,5 segundos descendo. Tempo de voo total 5 segundos. E a letra B, né, que a gente fez primeiro a C, é a coordenada x no tempo de voo, ou seja, o alcance, que é r, x tempo de voo. Logo, 25 raiz de 3, né, vem direto daqui, dessa primeira equação. 25 raiz de 3 vezes o tempo de voo, que é de 5 segundos. Tá? Isso significa, então, 125 raiz de 3 metros, ou ainda fazendo o cálculo aí, usando a raiz de 3, direto do que informa a calculadora, dá 216,5 metros. Então, a resposta correta é aquela que tem os seguintes dados, né? 31,3 metros, a resposta está aproximada. Depois, 216,5 metros para o alcance. E por último, 5 segundos para o tempo de voo. Tem somente uma resposta com essa sequência aqui, lá nos itens do exercício número 1. Pessoal, dúvidas? Já que ninguém tem dúvida, vamos para o exercício número 2. O exercício número 2 é uma repetição do primeiro, só que com outros dados. Tá? A gente continua tendo projétil sendo lançado a partir da origem do sistema de coordenadas, só que agora a velocidade dele foi aumentada de 50 para 60 metros por segundo, mas o ângulo foi muito alterado. A gente saiu de um ângulo de 30 graus para um ângulo de 60 graus. Tá? Seno de 60 graus
é igual a raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. Então, com isso aqui, a gente pode dizer que ele vai ser lançado com V0x de 60 vezes 1 meio, ou seja, 30 metros por segundo a componente x da velocidade, ao passo que a componente inicial da velocidade em y, 60 vezes raiz de 3 sobre 2, 30 raiz de 3 metros por segundo. Então tá aí as duas componentes. Usando estes dados, as equações do movimento ficam assim. Posição em qualquer instante de tempo igual posição inicial, 0. Velocidade inicial, 30 vezes o tempo. Coordenada y. Posição inicial, 0. Velocidade inicial, 30 raiz de 3 vezes o tempo, menos metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Vy, para qualquer instante de t, é igual a V0y, de novo 30 raiz de 3, menos gravidade vezes o tempo. Equação de Torricelli, Vy ao quadrado igual V0y, 30 raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, 20, posição menos posição inicial, que é 0. Com estas equações, a gente pode responder as três perguntas, que são, de novo, altura máxima em relação ao solo, alcance e tempo de voo. Ou seja, é o mesmo exercício anterior, só que com dados diferentes. Tá? Então, para resolver a letra A, a gente, de novo, vai usar a equação que relaciona velocidade e posição. Porque, com ela, a gente pode estabelecer qual a altura que corresponde à velocidade zero. Tá? Então, quando o objeto atinge Vy0, ele que partiu de 30 raiz de 3 de velocidade, então essa velocidade decresce até chegar a zero, no ponto mais alto da trajetória, que é o h. Mudando esse 20h de lado, né? 20h é igual a 30 ao quadrado vezes 3, logo o h vai ser igual a 900 vezes 3 dividido por 20. Tá? Ou seja, 45 vezes 3, que é igual a 135. Tá? Então, nesse segundo movimento, o objeto chega a 135 metros de altura em relação ao solo, no momento aí em que ele atinge o ápice da trajetória. Do mesmo jeito que no primeiro, eu vou resolver primeiro a letra C, porque eu preciso da resposta do tempo de voo para conseguir calcular o alcance. Posso calcular esse tempo de voo usando a equação que dá a posição em função do tempo. Então, está ela aqui. Eu vou calcular o tempo que demora para o objeto atingir a altura zero, já que o y, tempo de voo, é igual a 0 metros. Então, quando y é igual a 0, 30 raiz de 3 tempo de voo, menos 5 tempo de voo ao quadrado. Logo, 5 tempo de voo ao quadrado é igual a 30 raiz de 3 tempo de voo. Simplificando, nós temos que tempo de voo vai ser igual a 30 raiz de 3 dividido por 5, isso é igual a 6 raiz de 3 segundos. Ou ainda, usando a calculadora, 6 vezes raiz de 3
é igual a 10,4 segundos, aproximadamente, né? 10,4 segundos. E aí, com o tempo de voo, fica bem direto calcular o alcance. Lembrando que o alcance é a posição do objeto, coordenada x, no tempo de voo. Logo, então, o R vai ser igual a 30 vezes tempo de voo. A gente calculou que é 10,4 segundos. Tá? Então, 30 vezes 10,4, resultado é 312 metros. Tá? Então, R igual a 312 metros. Ou seja, a resposta correta do exercício é aquela que contém os seguintes resultados: 135 metros, 312 metros e 10,4 segundos de tempo de voo. Na verdade, lá aparece isso aqui arredondado com 135,2, tá? Deixa eu só colocar o valor fragmentado ali, que eu acabei aproximando e não coloquei o decimal da resposta. Então, 135,2 metros, 312, 10,4 segundos. Pessoal, alguma dúvida? O senhor fazendo parece fácil. Vocês precisam fazer também, viu? Não é só olhar. Olhando não aprende, não, cara. Tem que fazer, tá? O último exercício, ele é um pouquinho diferente dos anteriores, porque o objeto agora, ele é lançado não exatamente da origem, né? Existe aqui uma altura de 15 metros. Ele é lançado com 15 metros de altura, formando 60 graus com a horizontal, com uma velocidade de 30 metros por segundo. Tá? Então, como é que ficam os dados aí do lançamento, né? Velocidade 30 metros por segundo, ângulo 60 graus, ok? x0 igual a zero, como antes, porém o y0 não é mais igual a zero, ele é igual a 15 metros. Isso vai dar um pouquinho mais de trabalho de cálculo para resolver o exercício. Tá? A partir dos dados de velocidade do ângulo, nós temos que V0x 30 vezes cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus, que é igual a meio. Senhor, Então, x era o quê mesmo? coordenada inicial da posição. Então, V0x é igual a 15 metros por segundo. Ele sai aqui desse ponto. Então, coordenada x0, né, sai desse ponto. X igual a zero, mais y inicial igual a 15. Então, V0y, velocidade vezes seno do ângulo. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, V0y vai ser 15 raiz de 3 metros por segundo. Então, estão aí as duas velocidades. Então, aqui todos os dados. A gente pode agora escrever as 4 equações para esse movimento e começar a responder as perguntas que foram feitas. Então, a primeira delas, posição do objeto é igual a posição inicial, que é 0, velocidade 15 vezes o tempo. Coordenada y igual posição inicial
15, velocidade inicial 15 raiz de 3 vezes o tempo, menos aceleração sobre 2, 5, tempo ao quadrado. Esse termo aqui vai dar um trabalho considerável para a gente resolver alguns itens, tá? Velocidade em qualquer instante, V0y, está ali, 15 raiz de 3, menos aceleração vezes o tempo, e por último, Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado, 15 raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, 20, posição menos posição inicial, que agora não é 0, é 15. Então, aqui, as 4 equações que nos permitem descrever o movimento. Primeira coisa que ele pergunta, altura máxima. Como já fizemos 2 ou 3 vezes, né, a altura máxima corresponde ao quê? Ao instante em que Vy vai a 0, instante em que o objeto para de subir. Direto da equação de Torricelli, nós temos então que quando a velocidade é 0, 15 raiz de 3 ao quadrado, menos, aqui eu tenho que fazer 20y e 20 menos 15. Então, menos 20 vezes h, né, altura máxima, e menos 20 menos 15 dá mais 300. Tá? Vou mudar esse termo de lado. 20h, então, é igual a 15 ao quadrado, 225. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Tá? Mais 300. Logo, o resultado, h é igual a 750, né, 3 vezes 225, aliás, 675, desculpa, 675, mais 300 dividido por 20. A altura máxima do movimento, então, vai ser igual a 48,8 metros. Tá? Uma altura considerável aí, um movimento. Mas lembrando que o projétil não saiu da origem, né? Ele saiu de 15 metros de altura. Mesmo assim, é uma altura bem expressiva, essa que ele atingiu aí. Depois, ele me pede o alcance e o tempo de voo. Eu vou calcular primeiro o tempo de voo. Tá? E vou usar, para calcular o tempo de voo, a equação que me dá a posição em função do tempo. Mas vocês vão ver que agora a gente vai ter uma dificuldade a mais devido a esse termo. Por quê? Quando o objeto atinge a posição 0, 15 mais 15 raiz de 3, tempo de voo, menos 5, tempo de voo ao quadrado. A gente tem agora que resolver uma equação do segundo grau. Eu vou inverter o sinal de toda a equação, para ficar mais familiar. 5 tempo de voo ao quadrado, menos 15 raiz de 3 tempo de voo, menos 15 igual a 0. Vou dividir os dois lados da equação por 5, para ficar também com valores um pouco mais amigáveis. Então, tempo de voo ao quadrado, menos 3 raiz de 3 tempo de voo, menos 3 igual a 0. E aí tem que montar a equação do segundo grau. Não tem jeito, não tem saída. Tá? Como é que fica a equação do segundo grau? Tempo de voo é igual a menos b. O b está aqui. Então, 3 raiz de 3. Mais ou menos raiz de b ao quadrado. 3 raiz de 3 ao quadrado. Menos 4
vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 3. Fecha a raiz. Sobre 2 vezes A, que é 1, ficou 2 mesmo. Então, o tempo de voo vai ser igual a 3 raiz de 3, mais ou menos raiz de. Isso aqui ao quadrado vai ser 9 vezes 3, que dá 27. Menos com menos mais, 4 vezes 3, 12. Dividido por 2. Então, 3 raiz de 3, mais ou menos raiz de 39, dividido por 2, tá? Usando a calculadora, 3 raiz de 3 é igual a aproximadamente 5,2. Raiz de 39 é aproximadamente 6,2. Com esse resultado, a gente já sabe que o sinal negativo leva a um tempo negativo que não faz sentido. Logo, o tempo de voo vai ser 5,2 mais 6,2 dividido por 2. Isso dá 11,4 dividido por 2. 11,4 dividido por 2 é igual a aproximadamente 5,7 segundos. Tá? Então, depois dessa contarada toda, tempo de voo igual a 5,7 segundos. Feito isso, o alcance, letra B, é mamão com açúcar de calcular, né? O alcance é simplesmente a posição x no tempo de voo. Logo, usando a equação 1 das 4 equações aí desse sistema, né? Ela aparece aqui no alto, 15 vezes t. A gente tem então que o alcance é simplesmente 15 vezes 5,7 segundos. Logo, o alcance é igual a 85,5. Aliás, 85,5 não, 85,9. Depende um pouco de como você vai fazer o cálculo, metros, tá? Então, os 3 resultados que devem ser buscados lá na resposta: altura máxima 48,8 metros, alcance 85,9 metros e tempo de voo 5,7 segundos. Tá? Só tem uma alternativa com esse conjunto de respostas nessa ordem. Ok? Todos juntos, vivos. Pessoal, com isso a gente encerra aí a nossa parte de cinemática, tá? Na próxima semana a gente faz uma revisão geral de cinemática e aí a gente já, segunda-feira, a gente já pode marcar o dia da prova sobre esse assunto, tá? Envolvendo aí toda a matéria até agora, que fecha aquele primeiro bloco que eu tinha mostrado para vocês, que é o de cinemática. Tá? Revejam aí os exercícios, aproveitem as aulas da semana que vem, que vai ter exercício de revisão para tirar as dúvidas. Ok, pessoal? Então, até segunda-feira. Boa semana para todos. Boa semana, senhor. Fique com Deus. Beleza, professor. Obrigado. Assim que o vídeo da aula tiver